Oi, pessoal. Hoje vai ser lido Hebreus 10, do 19 em diante, tá? Então, esse capítulo é enorme. O 10 é muito grande, não vai dar tempo para falar tudo. Tá? Vai ser explicado principalmente para pessoas que têm um costume, né? Que ela ainda tem esse costume de falar com uma imagem. Ela necessita de alguma coisa para poder iniciar uma oração, uma conversa com Deus. Então é complicado mesmo, né? Depois das pregações aí anteriores aí, que foi falado de imagem, que a gente não deve se direcionar a nenhum ídolo, a nenhuma imagem. Mas como que faz, gente? A pessoa ela tem aquele costume e é complicado mesmo. De repente, ela se sente sozinha. Imagina, eu também tive esse problema. Então, de repente, você se sente tão sozinho que você fala assim, meu Deus, agora eu não posso mais falar com aquela imagem. Eu falava todo dia, bom dia. Eu iniciava uma conversa com ela. Era muito mais fácil eu olhar para aquele rosto, né, daquela imagem e começar uma oração. Então, isso aí é normal. Quando você arranca aquilo, você se sente sozinho, porque você pensa, ai meu Deus, agora como é que eu vou orar sem nada, sem olhar para nada? Foi por isso até que eu dei um exemplo, né? Na pregação anterior, não anterior, eu não me lembro qual é o tema da pregação, mas com certeza foi falando de algum ídolo, né? E eu fiz um desabafo, né? E esse desabafo com Deus, eu lembro que eu arrastei essa cadeira, eu até falei sobre isso, e pedi para Jesus sentar naquela cadeira e começar a me ouvir, né? E falei, Senhor, agora o Senhor senta aqui e o Senhor vai começar a me ouvir a partir de agora. Então, aquela foi a intimidade que eu consegui ter com Deus a partir da hora que eu falei assim, senta aqui, né? Então, a cadeira, né, ela se torna uma coisa inanimada, né? Você olha aquela cadeira na realidade, parece que ela está vazia, mas você sabe pela fé que Jesus realmente está sentado ali te ouvindo. Então foi assim que eu iniciei a conversa com Jesus, né? Que eu fiz aquela oração e clamei a Deus, né? Com toda arrogância, foi até o que eu falei isso para vocês, com toda arrogância eu comecei uma conversa achando que Deus tinha que resolver e pronto, ele ia me ouvir. Eu não queria que ele falasse, eu queria só que ele me ouvisse. Enfim, essa passagem aqui, esses versículos aqui, vai explicar como é fácil agora falar com Deus, né? Não precisamos mais de intercessores. Não foi isso que foi falado? Acabou o intercessor. Nós não precisamos de pessoas mais para interceder ao nosso favor. Lá na lei de Moisés, era necessário um intercessor. Tá? Até eu vou comer no capítulo 10 aqui, porque se eu for ler, pode ficar muito cansativa a pregação. Mas é exatamente isso que fala aqui, que Moisés era o intercessor do povo de Israel. Então teve vários intercessores, né? Teve profetas, sacerdotes, que foram representantes de Deus na terra. Agora eu vou começar a ler para vocês começarem a entender, porque eu também, quando eu começo a iniciar a pregação aqui, eu também fico perdida, porque eu não sei como eu vou fazer vocês me entenderem. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus é que ensina, e eu não tenho esse poder, e que vai te dar capacidade de discernir o que vai ser falado aqui, tá? Então eu vou começar a leitura. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Olha só o que ele está falando. Antigamente não tinha, precisava de pessoas para interceder por você, representantes, né? Hoje não precisa mais. Então fala, por meio da cortina, isso é, por meio do seu corpo, né? Por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Então, aqui deixa bem claro que por meio do corpo, por meio da morte de Jesus, ele abre esse caminho, tá? Agora é muito mais fácil. Antigamente não era. Então, imagina se Jesus fosse igual a algumas pessoas aí, né? Inacessíveis, né? Com a agenda super lotada, inúmeras reuniões, né? Já pensou se Deus fosse assim? Né? Seria impossível. Né? Se a gente tivesse que agendar a conversa com Jesus, é isso que a gente vai meditar. O ser humano é assim, mas Jesus não é mais. Né? Antigamente precisava de representante na terra. Hoje não.
Não há secretaria nenhuma, não há impedimento nenhum, tá? Jesus hoje está disponível para você 24 horas por dia, tá? Agora mesmo, se você quiser, você pode começar essa conversa com ele, tá? Você vai ser ouvido com muita atenção. Você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus está lá pronto para te ouvir. Agora, como eu falei, as pessoas que tinham esse costume de falar com uma imagem, agora tem que mudar. Tem que pegar, arrastar essa cadeira, pedir Jesus para sentar, iniciar uma conversa pela fé e falar, né? Porque muitas vezes aquela pessoa que está vivendo uma tristeza profunda, ela não consegue botar para fora. O que ela geralmente ela costuma fazer? Ela sai, ela vai beber, ela vai desabafar com os amigos, né? Ela tá carente de alguém, mas ela não consegue sentar e conversar com Jesus. Ela não consegue começar essa conversa. Então vou continuar lendo aqui o 20, versículo 20, que fala assim, ó: por meio da cortina, isso é, por meio do seu próprio corpo, né, que eu tinha comentado, ele nos abriu um caminho novo e vivo, tá? A gente vai entender melhor esse cortinado aí. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Esse grande sacerdote é Jesus. Acabou o sacerdócio homem, não precisamos mais dele, tá? Confessionário de padre, nós não precisamos mais ninguém para se dirigir a Deus por nós e para nos ouvir. Nós precisamos de Jesus. Aí fala, portanto, chegamos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Então é necessário você ter um aquebrantamento, tá? Isso é muito importante. Eu até ontem comentei com uma ovelha, né, que essa pessoa falou que estava muito triste. E eu comentei ontem, falei, quebrantamento é diferente de opressão. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus vai permitir você se entristecer para que você esteja quebrantado e comece a iniciar uma conversa com ele. E muitas vezes aquela pessoa confunde, igual eu falei aqui. Vai para uma festa, vai sair com os amigos, vai conversar com alguém, se desabafa com todo mundo no botequim, mas com Jesus ele não consegue falar. Aí volta para dentro de casa, o estado daquela pessoa vai ficar pior do que antes. Porque ela vai ficar... Aí sim, aí vem a opressão maligna. Porque ela não reconheceu, né, o tocar do Espírito Santo. Ela não reconheceu Jesus Cristo visitando ela naquela hora daquela tristeza. Isso é muito confuso, mas você vai sentir a presença de Deus. Porque a quebrantamento, você tem muita vontade de chorar, você tem muita vontade de falar, sabe? Você necessita, você tem uma carência profunda, mas não é carência de pessoas, não é carência que você pode suprir com uma pessoa, com um amigo. Se você faz isso, né, você coloca aquele amigo como seu ídolo. Ele passa a ser o seu Deus. E ele não vai resolver o seu problema. Tá? Aí, como eu falei aqui, portanto, chegamos perto de Deus. Ele está deixando bem claro, coração sincero. Seja sincero, não seja hipócrita. Né? Tem que ter fé firme. E primeiramente, a consciência tem que estar limpa. Você tem que realmente falar, ter uma consciência limpa, né? Não esconda nada de Deus, porque muitas vezes você pensa assim, não vou falar isso não, que isso é muito feio, eu acho que eu não vou comentar isso com Deus não, nossa, que isso aí, o que eu penso é absurdo, eu só vou falar, poxa, você não está expondo a sua consciência, você não está falando o que está no seu íntimo, você tem que falar o que você sente, o que tem de errado com você. E muitas vezes você acha que está tão sujo, tão pornográfico o seu pensamento, tão tóxico, que você pensa assim, não vou falar isso não, isso aí eu vou ficar quieta. Você acha mesmo que Deus, Jesus, ele não pode ler os seus pensamentos? Ele não pode saber o que está no seu coração? Não esconda nada de Jesus. É muito importante isso, tá? Então, essa consciência limpa das suas culpas. Você pensa, fala assim, eu fiz isso, mas o diabo me usou, eu tive culpa sim, mas hoje eu estou arrependido, quero começar uma vida nova agora. Então você vai começar falando com essa consciência limpa das suas culpas,
né? E com o corpo lavado com água pura, que a água, que o Espírito Santo de Deus, ele é a palavra, ele é a água viva que lava toda a sujeira da sua mente, da sua consciência. Então eu vou continuar lendo, porque senão eu falo muito em cima dos versículos, aí vai ficar muito extenso essa pregação. 23, ó. Guardemos firmemente a esperança da fé, que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Se você ouviu a palavra de Deus, guarda no seu coração que aquilo é para você. Aquilo é para você. Então é necessário que você confie que Deus vai cumprir o que Deus já falou com você no seu íntimo. Se Deus manda uma palavra, usa uma pessoa, um homem, uma mulher de Deus para enviar uma palavra, aquilo tocou o seu coração, você ficou alegre na hora de falar, ai meu Deus, essa palavra é minha, eu recebo. Guarda para você, porque o Espírito Santo de Deus é que está falando com você, está testificando aquela palavra. Aí, 24. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem. Então isso é muito importante. Tá sempre não pensando só em você, pensar nas outras pessoas, né? E ajudando uns aos outros, sempre fazendo bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Então Paulo adverte aqui, gente, sem a união não tem como o corpo continuar de pé. Ele fala, gente, não abandone as reuniões, como muitos estão fazendo, querendo andar sozinho, como eu falei, né? Que uma ovelha fora do aprisco, ela é dilacerada, ela é uma presa fácil para um leão. Aí fala, pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando, tá? Então ele fala da vinda de Cristo, tá? Que está chegando, está se aproximando esse dia. Aí fala, pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Olha que interessante esse versículo, tá? De Hebreus 10, né? Versículo 26. Olha, eu vou ler de novo. Pois se continuarmos a pecar de propósito, então é propositalmente, é conscientemente. Não pensa que a gente pode, vou lá, vou pecar e depois na quarta-feira de cinza eu vou lá pedir o padre lá para me ouvir e vou. Não é assim que funciona, não. Pecou, se prostituiu todo o tempo no carnaval, chegou a quarta-feira de cinza, se tornou um anjo, né? Vai lá, pede perdão, se confessa com o padre vai lá, manda você fazer 3 Ave Maria, né? Sei lá o quê, e você fala, agora eu tô limpo. Não é assim. Aí chega ano que vem, volta pro carnaval, continua a prostituição, a bebedeira, né? As coisas erradas, e volta pra quarta-feira de cinza e se limpa? É assim que você acha que Jesus vai limpar seu pecado? Você acha que o sangue dele é o quê? Não é assim que funciona, não. Ele tá falando, pois se continuarmos a pecar de propósito, olha só, depois de conhecer a verdade, que é a verdade? A verdade é a palavra, ele é o verbo que se fez carne, né? Lá em João capítulo 1. Já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Acabou, o sangue de Cristo não vai servir para você. Porque você está fazendo propositalmente, você está tendo consciência do seu pecado, você não quer largar o pecado. Você não está arrependido, você teve um remorso de ter aprontado todas, né, num carnaval, aprontou tudo que tinha que aprontar e depois vai lá para quarta-feira de cinza se consertar. Tá brincando com a graça de Deus. Não é assim que funciona. Então, 27, ó. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá. Medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Olha só, é uma pessoa contrária a Deus. Quem desobedece à lei de Moisés, agora ele vem falando da lei, aí olha só, a lei não está vigorando mais, a gente já sabe disso. Nós lemos sobre isso, que ela foi abolida a partir da hora que Jesus, né, morreu na cruz. Nós não precisamos de sangue de animais para nos limpar do pecado. Acabou, agora é o sangue de Cristo. Mas não brinca com o sangue de Cristo, não. Não brinca. É isso que ele está falando aqui, ó. Aí ele está falando assim, esse 28, eu vou fazer vocês entenderem melhor, vou explicar do meu jeito. O que ele quer dizer? Quem desobedecia à lei de Moisés
era condenado sem dó à morte. Olha só, antigamente era assim. E eles eram julgados, culpados, né? E depois de ouvir os testemunhos de duas ou pelo menos não sei quantas pessoas, eles eram julgados. O negócio era sério. Aí eu vou ler o 29. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? Olha o que ele está perguntando aqui. E agora? Lá naquela época, você merecia a morte. E não era, você não estava brincando com o sangue de Cristo. Você estava brincando com o sangue de animais. E você era morto por desrespeitar aquele sacrifício anual que os sacerdotes, né, os patriarcas, né, faziam ali no templo para limpar você dos seus pecados. Que era assim que eram limpas as pessoas. Todo ano era oferecido animais ali por causa da culpa da humanidade, que foi corrompida desde a época de Adão e Eva. Que Deus parou de falar diretamente com aquela pessoa. Acabou. Porque Adão e Eva pecou, Deus virou a face e a partir daquela hora precisava de representante para falar com ele. Pessoas santas para chegar no templo de Deus, falar com ele e Deus ouvir, igual Moisés, um homem santo. Só que hoje nós, olha que maravilha, nós não precisamos de pessoas, de representante nenhum, mas não brinque, ele está falando aqui, ó, no 29, não brinque com o sangue de Cristo. Ó, aí ele fala assim, vou ler de novo, é muito importante isso, eu vou frisar de novo, ó. Então, o que será que vai acontecer com que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus, que o purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito do Deus que o ama? Então fala assim, que ele te ama, você está insultando o Espírito dele, que ele te ama. Imagine como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Muito pior, olha o que ele está falando aqui, hein? Do que na época do sacrifício de animais. Pois sabemos que, ou melhor, pois sabemos quem foi que disse: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles. E quem também disse: o Senhor julgará o seu povo. Que coisa horrível é cair nas mãos do Deus vivo. Olha aqui no versículo 31. Que coisa horrível é cair nas mãos do Deus vivo. Olha. E as pessoas estão preocupadas. Ou melhor, elas pensam assim, Deus é amor, Leila. Aí não é assim também não. É só pedir perdão lá e na Santa Ceia resolver lá, pedir perdão. Acabou, ele é amor, ele perdoa. Eu estou debaixo da graça. Aí acha que está no oba-oba. Não é assim não. Jesus deixa bem claro. Se você cair na mão dele, na mão do Deus vivo, vai ser muito pior. Muito pior. Vai falar, que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre do que aconteceu no passado, naqueles dias depois que a luz de Deus os iluminou. Vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Olha o que ele está falando, que ele ajudou o povo de Israel a sair do Egito, era prisioneiro na mão de Faraó, era escravo na mão de Faraó. Nós somos descendência desse povo. Nós temos o sangue desse povo. Então ele está falando, não, eu te ajudei. Se você chegou até aqui, e hoje também, ele está te ajudando. Se você tem um emprego, se você tem o que comer, se você tem uma cama, não importa. Se você tem um fôlego de vida, se você respira, é porque Deus permite. Não importa. Aí falou assim, alguns foram insultados e maltratados publicamente. E em outras ocasiões, vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros. E quando tudo que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor, que dura para sempre. O que seria muito melhor? Que dura para sempre, que o povo estava sofrendo. Paulo mesmo foi prisioneiro, sofreu retaliação, perseguição, apanhou dentro da cadeia. E ele está falando com os irmãos dele lá. Então ele está falando com a gente também. Aí ele fala assim, não é melhor, você possui uma coisa que dura para sempre. Aí fala, portanto não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa.
Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Então, não adianta, né? Igual a ovelhinha liga pra mim, mas não tá acontecendo nada, missionário, já tem um ano que eu tô buscando aí, Deus não cumpriu a promessa, Deus não fez. Gente, tenha paciência, espere com paciência no Senhor, não é assim não. Tira a ansiedade do coração de vocês, tá? Primeiro buscar as coisas do reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é dia a dia, Deus vai ver a sua sinceridade. Ó, 37. Pois, como ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco menos, e virá aquele que vem de vir. E ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Olha só o que ele falou. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Então não volte atrás, gente. Se você já conhece uma verdade, não volte atrás. Não peque contra o Espírito Santo. Então nós entendemos que, antigamente existia um cortinado que separava as pessoas impuras dos sacerdotes, dos patriarcas, dos representantes de Deus que ia lá conversar, falar, interceder por você. Hoje nós não temos mais isso, tá? Era um acesso, dos santos dos santos, tá? Das pessoas realmente tinha uma santidade para se aproximar de Deus, tá? Tinha esse acesso livre para falar com Deus. Lá em Levítico 23, 27, eu vou ler aqui, porque eu rascunhei aqui, só porque para não ir na Bíblia, ó. Fala assim, ó, fala que nenhum adorador na história do povo de Israel era permitida a entrada no Santo dos Santos. Eu rascunhei para simplificar o que está lá em Levítico 23, 27, tá? Então, nenhuma, eu tô falando aqui do meu jeito, o acesso a esse lugar, ele era livre. Não tinha ninguém, somente o sacerdote, que podia fazer a expiação, tá? Que, como eu falei, ocorria uma vez por ano essa expiação. Hoje não, hoje nós podemos fazer isso, agora mesmo, tá? Você tem um livre acesso, não precisa mais. Então, só que eu tô frisando o Levítico 23, 27 para vocês irem lá, mas eu não li, tá? Eu não li, mas aí tá falando sobre isso aqui que eu tô exemplificando aqui. E uma coisa também uma coisa que é muito importante, que a pessoa tem que entender, para entrar na presença de Deus, você precisa de fé, tá? Não adianta obedecer tudinho se você não tem fé. Lá em Hebreus 10, 38, deixa bem claro que nós precisamos, tá? Para entrar na presença do Senhor, precisamos ter fé. Sem fé você não vai conseguir, tá? E aonde fala lá do véu, é Mateus 27, 51, tá? Que fala assim, ó, naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas partiram. Foi quando Jesus se entregou por nós. A hora que ele morreu, a hora que ele falou, está consumado, a hora que ele entregou o espírito dele, aconteceu isso aqui. Foi um fato, histórico, que aqueles cortinados, aonde esses sacerdotes iam oferecer o sacrifício de animais para nossa culpa, nosso pecado, tá? Não existia mais. Foi rasgado. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui em 2 Coríntios, que isso aqui é muito importante. 2 Coríntios, deixa eu achar aqui, pera um pouquinho. Estou meio desesperada, que já tem 23 minutos que eu tô falando, e eu queria ser breve, mas eu não queria demorar tanto assim para não ficar cansativo. Olha só que interessante, eu vou ler aqui, ó. 2 Coríntios 3, do 12 em diante, que eu lembrei disso agora, eu falei, vou lá e ler para vocês, ó. E porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. É claro que eu não estou lendo o capítulo todo, legal se eu ler, se vocês entenderem melhor. Ó, nós não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os israelitas não pudessem ver o seu brilho, que o seu brilho estava
desaparecendo. Era tão forte o poder de Deus. Moisés, quando ele ia falar com Deus, ele saía dali com a glória estampada no rosto. Tinha um brilho, né, do poder de Deus no rosto de Moisés. Ele colocava um véu para tampar aquele brilho. Olha só, que ele chegava na presença de Deus, ele ficava, né, translúcido com esse poder. Olha só, mas ele não queria compreender, e até hoje, quando eles leem o livro da Antiga Aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. O que ele está falando? Hoje os judeus são pessoas que estão com esse véu até hoje. Eles não recebem Jesus como Salvador. Eles continuam com o mesmo véu que Moisés usava na época. Olha que interessante. Então eu falo assim, ó, e esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Olha que interessante. Só quando você recebe Jesus Cristo como seu Salvador, você realmente reconhece que Ele é o Senhor da sua vida, que você cai as escamas dos seus olhos. Você consegue ler a palavra e você consegue entender a palavra. Não adianta, você pode falar muito bonito, tá? E você começar a ler Bíblia aqui, mas você não vai tocar ninguém. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo, você não tem Cristo dentro de você. Então essa é a diferença. Aí muitas vezes você pensa, nossa, por que eu ouço aquela mulher chata? A mulher tem uma voz irritante, a mulher... É porque eu sei quem vive dentro de mim. Eu sei que é Cristo. E muitas vezes você consegue me ouvir até o final. Enquanto muitos aí, você vai dentro de uma igreja, você senta e dorme, dá sono. Por que será? Por que muitas vezes você dorme na hora da pregação? Né? Então, tem que saber quem é que está pregando, né? A gente, claro, a gente não pode definir a pregação, que é o próprio Jesus, que é a palavra, do pregador. Isso não. Mas se você não tem o Espírito Santo de Deus, você vai dormir dentro da igreja. Porque você não tem o Espírito Santo de Deus e o pregador também não tem o Espírito Santo de Deus, vai acontecer o quê? Vai dormir. Alguém tem que ter o Espírito Santo, ou quem está ouvindo ou quem está pregando. Ou quem está pregando vai fazer você despertar, né? Se ele estiver cheio do Espírito Santo. Mesmo você não tendo o Espírito Santo. Mas se você tiver o Espírito Santo, mesmo que seja, né, qualquer pregador ali, sem o Espírito Santo de Deus, pode estar morto ali, mas se ele está pregando a palavra de Deus, você vai glorificar a Deus ali. Porque você vai sentir a presença de Deus, porque você está vivo. Entendeu como é que funciona? Então muitas vezes eu gosto de pregar para pecador. Eu não faço questão de pregar para crente, tá? Porque esse negócio de, shalom, paz do Senhor, graça e paz. Eu mesmo comecei as pregações no princípio como graça e paz, igreja. Eu falei, gente, isso não combina comigo. Eu sou uma pessoa que eu não sou mecânica, eu não sou robótica. Não dá para começar a pregação cheia de graça. Uma coisa que não vem de mim, não adianta. Então, é uma coisa, é um farisaísmo. Eu não sou fariseu, tá? Eu não sou religiosa. Então, essa sou eu. Então, eu falei, vou cortar isso, vou começar uma pregação do jeito que eu sou. Quem quiser ouvir, que ouça. Tá? Então, olha só, vou voltar aqui, senão eu vou me perder. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Então, você só vai passar a enxergar quando você se une com Cristo, tá? Então, não adianta falar mal do pregador, não. Porque é você que tá cego, é você que tá espiritualmente morto, tá? Aí fala assim, ó, mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como diz as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui a palavra do Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Liberdade, acabou, tá? Eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu tenho liberdade de começar a pregação do jeito que eu quero. Eu não vou ficar sendo fariseu de igreja. Eu não vou ficar graça e paz, igreja. Não sou assim. Não vou ser adestrada desse jeito, tá? Aí fala, portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Você tem o Espírito Santo de Deus, você muda, sua fisionomia é outra, seu brilho é outro. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, os olhos são a janela da alma. E são mesmo. Porque se uma pessoa estiver muito carregada, muito endemoniada, ela não consegue olhar dentro do teu olho. Por isso que muitas vezes a pessoa abaixa a cabeça. Você está conversando, a pessoa não consegue te encarar, porque a glória de Deus está refletindo ali. Você pode ver um demônio manifestado dentro de uma igreja.
Ele não encara um pastor, um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo. Ele abaixa a cabeça, ele vira para um lado, ele vira para o outro, mas ele não te encara. O pastor tem que falar, olha para mim, olha para mim. Senão ele não olha não, porque a glória de Deus está ali. O Espírito de Deus está ali. Então fala assim, vamos continuar. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Olha que lindo. Você vai tendo a essência do Senhor, o caráter do Senhor, o brilho do Senhor. Não vai existir mais feiura. Não existe. Esse negócio, aquela ali é feia, nossa. Não existe isso não. Você vai ser bonito porque você vai estampar a glória do Senhor, o brilho do Senhor. Entendeu? Não existe mais isso. Não existe a formosura externa. A formosura vai ser de dentro para fora. Você, quantas vezes você conversa com pessoas feias, mas que você não quer parar de conversar. Você quer a companhia daquela pessoa, você quer estar do lado daquela pessoa porque ela te faz bem. Então não é mais a beleza exterior. Realmente não é. Ela pode até ajudar em algumas coisas, abrir até algumas portas, mas não adianta que não permanece. Não permanece. Eu, como não vou ler o 2 Coríntios 4, que não dá, mas eu quero ressaltar esse versículo 4, que eu acho interessante. Olha só, fala assim, ó, eles não podem crer, pois o Deus com letra minúscula, tá? Tá se retratando aqui de Satanás. O Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Olha só. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles. A luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo. O qual nos mostra como Deus realmente é. Olha que interessante. Você, quando não aceita Jesus, quando você não se volta para Jesus, quando você não arrasta essa cadeira e pede para Jesus sentar e você inicia essa conversa, que na verdade é uma oração, você não consegue enxergar o evangelho, a boa notícia. Isso se torna uma coisa chata, maçante. Por que o Espírito Santo de Deus me tocou para fazer esse trabalho missionário aqui? Porque é uma coisa mais extrovertida, né? Muitas vezes a pessoa não aguenta ouvir uma pregação de 1 hora dentro de uma igreja. Você não pode espirrar, você não pode tossir. Então, não é que eu estou falando que não devemos ir na igreja, muito pelo contrário, tá? Essa pregação não vai te colocar de pé sem você estar unido com o corpo de Cristo, mas ela vai fazer vocês terem uma base, né? Que vocês têm que enxergar com os olhos espirituais, tá? Não são os olhos da ciência. Não adianta ser os olhos da teologia. Não é esses olhos, não são esses olhos, tá? Da sua faculdade, do seu diploma. Mas eu faço muito melhor. Nossa, se eu pegar uma Bíblia aí, eu vou arrebentar. Não é isso que nós queremos aqui. Não é. O Espírito Santo de Deus só quer que você realmente enxergue, que você só vai ter poder de convencer aquela pessoa do pecado se você tiver o Espírito Santo de Deus na tua vida. Você pode falar muito bonito, mas não vai conseguir convencer ninguém, tá? Oratória bonita não convence ninguém. Temos que ler a Bíblia cheia do Espírito Santo, porque Deus, desse sistema de coisas que é Satanás, ele escureceu, ele selou, ele fechou a mente das pessoas para não verem, tá aqui, ó. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo. Que boa notícia? É isso aqui, ó, que eu tô lendo. Isso aqui não é obsoleto, tá? Não é ultrapassado. É essa palavra aqui, é o próprio Deus falando com vocês. Olha o que fala em João 14, 26. Olha só. Mas aquele Consolador, tá? Consolador, Espírito Santo. O Espírito Santo, tá até falando aqui, o Espírito Santo que o Pai enviará, em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quando vos tenho dito. Olha que interessante. Eu só quero ler agora. Interessante isso aqui também. Olha só, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que fala assim, quer ver, ó? Ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas,
Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus, tá? Então, nós não temos esse poder de fazer ninguém entender a Bíblia, se não for o Espírito Santo de Deus, tá? Alguém tem que estar com o Espírito Santo. Ou eu tenho que estar com o Espírito Santo, ou você tem que estar. Os dois, sem o Espírito Santo de Deus, não vai entender nada. Nem o que está pregando, nem o que está ouvindo, tá? É assim que funciona. Então, muitas vezes, você entrar dentro de um ministério, vê um irmãozinho lá que mal sabe falar o português, tá? Eu também não sei muito, erro bastante, solto muita pérola aqui, mas não critique. Não critique. Olhe, ouça o que aquele irmãozinho tem para falar para você, porque é o Espírito de Deus que está ali, está usando aquele instrumento dele ali, tá? Vamos ouvir, porque é o quê? São as boas novas. É o próprio Cristo que está sendo anunciado ali, tá? Agora, se você não está entendendo, é porque você está morto espiritualmente. Ele não tem culpa, não. Ele está fazendo a parte dele, está pregando. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou pregando. Não vamos criticar o povo que está se esforçando para levar a mensagem de Deus, não. Porque é muito difícil. Olha, eu não ganho nada com isso. Eu estou sentada aqui, né, contando os minutos aqui para encerrar, para poder fazer a obra de Cristo, né? Que é uma obra. Ele nos designou para isso. Ele falou, ó, você vai e vai ganhar alma. Então a gente tem que fazer. É uma obra missionária, tá? Então o negócio é esse. Vamos nos encher do Espírito Santo de Deus para a gente compreender as mensagens, as boas novas, tá? Ó, Deus te abençoe. Eu já ultrapassei, tá? Vocês me desculpem aí, tá? Mas gostaria que vocês ouvissem até o final, tá? Fica com Deus.